Senhoras, senhores, muita luz e muita paz em nossos corações. Atendendo a uma solicitação, nós vamos fazer agora uma aula relâmpago, uma aula magna, sobre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que dentre os parâmetros doutrinários, dentre os parâmetros teóricos, foi a base para a utilização da psicologia espiritualista ou a série psicológica de Joana de Ângeles. Carl Gustav Jung é um suíço, nasceu em uma das cidades ali da região da Suíça, em 1875, e desencarnou em Kasnacht, na Suíça também, em 1961, vivendo assim 86 anos. Ele se formou na Universidade da Basileia em Medicina em 1900. Em 1907 ele conhece Sigmund Freud, mas antes ele já trabalhava como residente, como médico psiquiatra no Instituto de Saúde Mental de Burgosli, em Zurique, sendo um dos discípulos eminentes de Bleuler, que foi o cunhador, o codificador da esquizofrenia, do termo esquizofrenia. Então Jung conhece Freud através do livro A Interpretação dos Sonhos, que foi uma obra magistral de 1900. E nesse ponto, conhecendo e entrando mais a fundo na teoria psicanalítica, Jung começa a utilizar os métodos psicanalíticos com as suas pacientes em Burgosli, no hospital, Hospital da Saúde Mental de Burgosli. E uma das pacientes mais famosas, até foi retratada em um filme chamado Método Perigoso, foi Sabrina Spielrein, que logo depois de ser tratada por Jung pelo método psicanalítico, ela se cura de sua perversão sexual, que ela tinha sensações, perversões herdadas de uma criação castradora e narcisista de um pai, que ela não se dava muito bem, devido a ligações libidinais que surgiam durante os castigos que ela recebia, e através do método psicanalítico ela se cura. E Jung relata tudo isso a Freud. Freud se interessa muito. E, então, em 1907, Jung vai com a esposa Emma Rauschenbach até Viena, na Bergessen, de Viena, conhecer Sigmund Freud. Muito bem recebido na casa dele. Os dois entram em diálogo. Começa já de manhã, pelo café da manhã, depois pelo almoço, junto toda a família. Depois eles vão ao escritório do Freud, e lá vai charuto, lá vai umas taças, etc. Quando eles vê, são 13 horas de diálogo. 13 horas para colocar em dia tudo aquilo que eles tinham para dizer um para o outro. Principalmente Jung, o que tinha para dizer, discorrendo sobre as teorias de Freud. E uma das argumentações de Jung foi justamente que por que Freud, tudo reduzido à libido, à sexualidade, se o homem, o ser humano, tem outras deficiências, o ser humano tem outras necessidades, o ser humano tem outras pulsões de vitais, como a fome, como a sede, necessidade de dormir, necessidade de se relacionar emocionalmente, afetivamente. Para a psicanálise, Jung traz considerações muito importantes, como a teoria dos complexos, o complexo ideal afetivo, e o teste da livre associação. O teste da livre associação media o pulso eletromagnético na pele, a pulsação cardíaca, a respiração e etc. Os principais elementos vitais, quando numa série de um questionário de perguntas e respostas, de uma pergunta e uma resposta, era medida através do aparelho de galvanômetro, galvânico, isso. O aparelho galvânico era medido aquela pulsação eletromagnética para ver o espaço de tempo que era calculado entre uma resposta e outra. E nesse espaço de tempo, notoriamente, o complexo aparecia.
Vou dar um exemplo. A pessoa falava a palavra divórcio e de repente era a mulher que estava sendo ali analisada, ela demorava para responder, aquele tempo era cronometrado por Jung, as pulsações vitais eram assinaladas, e ali surgiu a precursão da psicossomática, onde o complexo afetivo influi numa sudorese, num nervosismo, numa aceleração cardíaca, etc. Jung foi o precursor da psicossomática, o que deu o ponto inicial através do teste de nível associação de palavras, e também um dos precursores do detector de mentiras, que depois foi utilizado na psicologia e psicanálise forense. Muito bem. Só que em 1913, já como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, né, Jung começa a divergir de Freud e Adler, dois grandes expoentes da cultura psicológica, psicanalítica da época. Adler, um dos discípulos de Freud, reduzia tudo ao complexo do poder, a força do poder, que o homem vive em busca do poder. E Freud sistematizou a sua psicanálise tanto no estudo do aparelho psíquico, quanto na observância das pulsões, necessidades sexuais. Ou seja, o grau de excitação para as respostas, para os medos, para os anseios, para os traumas, para as neuroses, as histerias, estava além do princípio do prazer e o desprazer. O organismo psíquico como uma espécie de homeostase psicológica, homeostase energética. Quando o desprazer era muito grande, uma descarga elétrica, uma descarga neuronal é lançada ao corpo. Então a sexualidade seria o quê? Um barômetro do prazer, um barômetro da sexualização, sendo que ela não se concentrava apenas nas zonas erógenas, mas também na zona oral, nos orifícios, todos os orifícios, ou o furo, como falou Lacan, né? A teoria do furo como uma das potencialidades das zonas erógenas, e também com a região anal, etc. Então, Freud estabelece a teoria psicossexual, as fases psicossexuais de desenvolvimento, né? E com isso vai desenvolvendo a criança desde partindo das primeiras estimulações orais com o bebê na amamentação, passando também pela questão do complexo de Édipo, inspirado na mitologia de Sófocles, né? O Édipo rei que mata o pai e casa-se com a mãe, né? A teoria mitológica muito antiga, grega, que inspirou Sigmund Freud a criar o complexo de Édipo. Teoricamente, o menino e a menina têm o complexo de Édipo. O menino se apaixonando pela mãe, mas não é uma paixão como uma paixão de uma mulher. É um apego muito forte, um apego carnal, não querer dividir a mãe com o pai, não querer dividir a mãe com mais ninguém. E a menina faz uma contribuição em Jung, o complexo de Electra, o apego muito forte, a transferência para o pai. Em 1913, Jung lança a obra Símbolos da Libido, Símbolos da Transformação. E esse livro, num dos capítulos, ele contesta a teoria libidinal da pulsão sexual de Freud. E ele sabia que escrevendo isso, publicando isso, ele estava assinando seu rompimento com Sigmund Freud. Rompendo com Sigmund Freud, os dois já vinham em atritos, trocando cartas. Jung não aceitava a forma meio de imposição de Freud. Freud era o pai da psicanálise, Freud era o autor da teoria, Freud era o manda-chuva, digamos assim, da psicoanálise, as terapias psicológicas desde então. Então, o que ele dizia dentro da psicanálise era lei. Jung queria apenas a oportunidade de se expressar e ter sua livre chance de modificar algumas coisas. Isso para Freud soou como o complexo do totem, né, que gerou a obra Totem e Tabu, o complexo de tentar, o totemismo, tentar roubar, né, o que é do pai e usurpar o trono do pai. Então, tendo esse rompimento, Jung entrou numa fase um tanto quanto obscura. Dizem os seus biógrafos que nessa mesma época ele rompe com Freud,
ele rompe o relacionamento com Sabine Spielrein, ele entra numa introspecção, ele tem a Emma, né, a sua esposa, como braço forte dentro de casa, e ele se recolhe para um experimento psicológico para tentar entender o que sentia no inconsciente. É onde surgem as experiências dos livros negros, que posteriormente iria dar vazão ao livro vermelho. O livro vermelho, ele é um facsimile, né? Foi lançado em 2009 sob a supervisão dos psicólogos, psiquiatras mais atuais, como Sam, né, se não me engano o nome dele. Ele teve uma autorização da família que estava há mais de 70 anos com essa posse desse livro. Porém, um livro vermelho, eu me atrevo a dizer que está entre o limiar de um processo psicótico e de uma mediunidade ostensiva. Me atrevo a dizer. Porque Jung dialoga com entidades. Ele coloca aquilo como um processo anímico, como fantasias. Mas ali aparecem tantas entidades, como o vermelho, como Philemon, como o bibliotecário, como também o próprio Satanás aparece no livro, muitas figuras mitológicas, a cobra, o touro, o leão, o dragão, o anão, né? Então é uma riqueza de informações, a descida aos infernos, a exemplo de Dante Alighieri, né, da Divina Comédia, exemplo de diálogos com o velho sábio, a exemplo do que Nietzsche fez com Assim Falava Zaratustra. Então ali é um caldeirão de psiquismo, de anímico, de Jung e sua eclosão de uma mediunidade ostensiva que talvez ele não tenha admitido em vida, mas que hoje, com o estudo da parapsicologia e o avanço do espiritualismo, já é possível atestar. A própria Joana de Ângeles, quando recomenda o estudo cuidadoso do livro vermelho, ela já assinala como um fermento químico psicológico de essência mediúnica. Depois de concluir o livro vermelho, Jung deixou guardado. Só foi lançado pós-mortem, né? Depois que a sua família permitiu, anos depois. Hoje em dia, nós temos um livro, foi até presenteado pela Silvia, ela nos presenteou. Silvia Helena, um abraço, Deus te abençoe. Esse livro que nós temos, ele não tem as gravuras, ele tem só a parte técnica, teórica. Mas o livro com as gravuras hoje, ele tem um destaque tão grande, com os desenhos, com a parte do manuscrito, escrito em latim em algumas partes, em grego arcaico do outro, que um livro desse hoje, para se comprar, é mais que R$1.000. Então a gente tem uma noção que um livro valer mais de R$1.000 é porque ele tem toda uma produção artística, xilográfica, para atender a demanda da arte, da psicoterapia, da psicologia e da teologia, que seria a correlação com a religião. E disso dado a importância do livro vermelho nos dias atuais. Bom, depois Jung recebe um livro, O Segredo da Flor de Ouro, um tratado alquímico de Richard Wilhelm, isso em 1930, 35. E ali ele conhece a alquimia. Conhecendo a alquimia, é uma coisa muito interessante. Ele modifica muito a sua forma de ver o mundo. Ele vê que a matéria tem uma sincronicidade com o elemento universo causal. Ele começa a validar a teoria dos arquétipos, porque ele entende que não há só o inconsciente que falou Sigmund Freud, que é o arquivo, o depósito inframental das nossas experiências transatas, mas tem também um inconsciente mais profundo, como uma camada fluídica permeável pelo globo e que está no ínsito do ser, chamado inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, a grosso modo, seria o quê? Seria o padrão filogenético, padrões arquetípicos, arcaicos, comum a todo ser humano. Então, uma mulher que dá à luz lá na África tem o mesmo toque, o mesmo trejeito, o mesmo cuidado de amamentar uma criança como uma mulher que nasce na América do Norte, uma europeia da Suíça, uma italiana, uma brasileira. É o arquétipo da mãe, o arquétipo do cuidador, o arquétipo do velho sábio, o arquétipo do professor,
o arquétipo do herói, já provindo os símbolos oníricos da mitologia grega, da mitologia nórdica. Então tudo isso foi muito bem observado por Jung. A questão da simbologia. Tanto é que em 1961, o último livro do Jung foi Os Símbolos, O Homem e Seus Símbolos, contribuição de Baruch von Franz e outros trabalhadores muito importantes, Aniela Jaffe, Paul Willman e tantos outros. Então, o homem e seus símbolos. Jung mostra que o símbolo é muito mais do que uma placa dizendo pare, do que uma placa dizendo vire à direita, vire à esquerda. Os símbolos são signos, imagens grafadas no nosso inconsciente, trabalhando o nosso sistema anímico, trabalhando com a nossa essência profunda e nos norteando a um caminho singular e essencial para nos nortear ao processo de individuação. Jung fala do processo de individuação, principalmente na obra Aion, de 1955, se não me engano, 51, 55, onde ele faz a observância da importância do Cristo e da existência de um anticristo na humanidade, onde analisa ali fatos como a presença de Hitler, as previsões de Nostradamus e etc. E com isso tem uma ciência de que o si mesmo, ou Selbst em alemão, ou self em inglês, é a porção da totalidade do ser. O nosso objetivo é atingir a totalidade do ser. O nosso ego ou a nossa fragmento de consciência é uma parte pequena de todo esse inconsciente geral que temos, pessoal e coletivo, e o self é a totalidade do ser. E o objetivo primordial da criatura humana é atingir a individuação. Individuação difere de individualidade, individualismo. Individuação é ser aquilo que a gente veio para ser, realizar aquilo que nós fomos premeditados. É o além da sincronicidade, é a sincronicidade atuando na nossa essência, movimentando caracteres maravilhosos do mundo e silogismos maravilhosos da vida. Nós nos individuamos a partir do momento que integramos a nossa androgenia, o arquétipo primordial da ânimos e do ânima, o masculino e o feminino, o eixo ego-self. Então nós começamos a entrar naquilo que Jung falou, no balanço geral do introvertido e do extrovertido, na essência sistematizada de um ego forte e não sob cisão, que é o caso da esquizofrenia, de um ergo sum, um ego dominante de si mesmo, um ego que pensa, um ego que não está refém da psicologia das massas, um ego que não está refém da psicologia de rebanho, que não é refém do sistema, que não sofre com a pobreza ou que não se exorbita com a riqueza, que sabe viver o equilíbrio, o estado nirvânico, que diziam os budistas, o estado altruísta, o estado do equilíbrio homeostático, segundo os freudianos, da catexia e da carga libidinal, e principalmente dentro da psicologia analítica, o estado de individuação. Através de Joana de Ângeles, houve um resgate muito importante dos conceitos da psicologia analítica. Joana de Ângeles vê, através das obras da série psicológica, que começou em 1989, depois culmina com a obra O Homem Integral, 1990, e vai até 2012, 2015, com obras magníficas, psicografado pelo notável médium inigualável Divaldo Pereira Franco. Com a série psicológica, Joana resgata e explica os arquétipos como esses tipos primordiais, arqué, que vem do grego, primeiro, primevo, o tipo primevo, né? Os arquétipos seriam as nossas heranças minêmicas de outras vidas, de vidas passadas. Nós não tivemos uma só vida, validando assim o fenômeno da reencarnação. A individuação seria o quê? O processo de elevação do espírito, sublimação das faculdades genésicas, elevação da alma, deixando de ser apenas o ser regido pelas necessidades da pirâmide de Maslow na psicologia comportamental, nos estudos behavioristas, nos estudos das outras forças psicológicas. Nós não vivemos apenas uma pirâmide, dormir, se alimentar, gozar, ter prazeres, ter satisfações. Nós não vivemos apenas uma pirâmide, nós somos além da pirâmide. Somos seres que viemos para concretizar ideias, deixar legados,
transmitir coisas positivas, viver a vida conforme Jesus nos ensinou, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Joana nos mostra que há essa balança entre introversão e extroversão, que Jung lançou no livro Tipos Psicológicos de 1921, se não me engano. Todos nós temos agregados esses fragmentos psicológicos. Eu não sou apenas introvertido, eu não vivo apenas a intuição, a sensação, a sensibilidade, a percepção. Eu vivo também algo além, que seria algo da mediunidade. O contato com seres energéticos que a física quântica nos demonstra existir além do eu, a fusão do átomo de Biggs, né? O átomo na sua porção indivisível, nós vemos que ele é ainda divisível, ele é ainda decomposto, até que se chegue à matéria quintessenciada, o apuro máximo da matéria. Há em nossa essência, no suco profundo da alma, o ponto de Deus, onde falar a palavra Deus através dos aparelhos científicos de auscultação, como as neuroimagens e etc., é possível ver luminescências nos nossos determinados lobos frontais, occipitais e etc., do nosso aparelho neurológico como uma árvore iluminada quando nós oramos, quando nós palestramos pelo bem, quando nós atuamos sensíveis pela mediunidade. A mediunidade mostrando como uma alteração da epigenética. Os médiuns têm uma reação antagônica e muitas vezes sui generis particular na capa do genoma, mostrando assim que o médium tem mutações genéticas, que é médium também no corpo, como dizia Allan Kardec, não é médium apenas no espírito, é também no corpo, é uma função exponencial. Então a psicologia analítica foi um precursor da psicologia espiritualista. E a psicologia espiritualista hoje vem explicar a lei de causa e efeito, a necessidade da reencarnação, a necessidade do perdão, a necessidade do amor, a necessidade do exemplo acima das palavras. E o Cristo hoje continua muito atual. Talvez nunca foi tão amado na humanidade e tão visto como o símbolo arquetípico de peixes, aquele que se imolou por nós, o homem-Deus, a Santíssima Trindade, a quaternidade que diziam os alquimistas, Deus, Espírito Santo, Jesus, Cristo, né, o Cristo e Maria Profetisa, que também tão bem falou Paracelso e Hermes Trismegisto na alquimia medieval. Então nós vemos Jung dentro desse universo, dominando a Bíblia, dominando o estudo da Bíblia, dominando o estudo do latim arcaico, conhecedor profundo da linguagem grega, conhecedor dos hierográficos, da hierografia egípcia, conhecedor dos sistemas arcaicos, das religiões medievais, das religiões do planeta, da filosofia grega, da mitologia nórdica, do amor transcendente e da cura pela fala da psicanálise. E de tudo isso, concluiremos essa breve explanação com a frase de Jung dizendo: conheça todas as teorias, observe cada ponto, cada J, cada Y dentre as frases. Observe cuidadosamente o canto dos pássaros. Reconheça-te, integra-te à natureza. Viva a essência mineralizada no amor. Tu és a pedra que toca, filosófica, a pedra filosofal. Tu és o anjo cantante das harpas celestes no inconsciente profundo do arquétipo angelical. Tu és a menção do Cristo no estereótipo da perfeição que atingirás um dia. Tu és o símbolo de amor e da nostalgia. E apesar de tudo isso, diante um ser humano, ser apenas outro ser humano. Essa é a nossa breve exposição sobre a psicologia analítica e sobre o amor transcendental em bases olímpicas do amor de Joana de Ângeles pela psicologia dos espíritos.